Ministro, temos muitos assuntos para tratar com o senhor. Obrigada por estar na CNN Brasil para esclarecer todas as nossas perguntas e as nossas dúvidas. Eu quero começar tratando da questão fiscal. Os economistas fazem uma conta de que o gasto primário do governo, ou seja, aquele gasto real do governo, vai crescer cerca de 20% nos 4 anos do governo Lula, para uma economia que, nesse mesmo período, deve crescer por volta dos 12,5%, entre 12% e 13%, considerando um crescimento deste ano. A inflação, nesses 4 anos, também ficou longe da meta de 3%. Em nenhum desses 4 anos a inflação vai ficar perto, vai conseguir chegar perto dos 3%. Diante deste contexto, qual é o diagnóstico que o senhor faz do porquê a taxa de juros no Brasil é tão alta? Qual é a correlação da taxa de juros com este contexto que eu acabei de descrever? Boa noite, bem-vindo, ministro. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos os colegas aqui da CNN. Um prazer estar aqui com vocês. Uma alegria muito grande falar com os nossos telespectadores. Primeiro, Thaís, que precisa ver com quais economistas você tem conversado e o que eles têm dito. Eu tenho dito que tem uma resposta muito fácil que se dá por alguns economistas que fazem oposição declarada ao governo, que é: o governo gasta muito, por isso a taxa de juros é alta. O que não é verdade. Isso não é verdade. Simplesmente não é verdade. A gente foi controlando o gasto durante esse governo Lula, depois de uma série de desarranjos causados pelo governo anterior, que se usava uma narrativa fácil para dizer que tinha uma regra de gasto, que ia fazer um monte de privatizações, de fato empurrou gastos para frente, contratou gastos para o futuro e deixou desarrumado o país do ponto de vista institucional. O arcabouço fiscal foi aprovado em 2023 e valeu para esse governo. Não é que a gente fez uma regra que vale para os próximos governos, que vale para os próximos 20 anos e acabou não valendo para nada, que é o caso da regra do teto de gastos. O arcabouço fiscal, ele lida com um compromisso de diálogo político concreto com o país. Os anos que se seguiram ao arcabouço fiscal, 2024, 2025, as metas do arcabouço foram cumpridas, não sem muita disputa, sem muita política, sem aprovação de mais de 70 leis no Congresso Nacional. Não teve administração na Fazenda, como foi a administração do ministro Haddad, agora a minha, que tem aprovado tantas medidas no Congresso, de um lado para recompor receita, o que é justo, quem tinha que pagar e não pagava começou a pagar, e para controlar o nível de despesa. Veja que mais correto do que dizer tem que cortar, tem que cortar, tem que cortar, o que eu digo é: nós temos que manter o controle da despesa pública. O arcabouço permitiu que a despesa crescesse 2,5% ao ano. A receita foi sendo recomposta a uma velocidade mais alta que a despesa. Por isso que a gente teve um encontro de contas e fomos diminuindo o déficit com o tempo. O fato do juros ser alto no país, ele tem uma série de outras explicações. O fiscal, ele é parte da explicação do montante de juros de um país. Essa desconexão, mas não é a ministro, bala de prata. Essa desconexão entre o tamanho do crescimento do gasto versus o tamanho da economia, ela não é inflacionária e aí, portanto, demanda uma taxa de juros mais alta? Mas o gasto não cresceu, como você está dizendo. Em 2023, teve um crescimento do gasto, porque os dois candidatos em 2022, o presidente Lula e o seu opositor, estavam prometendo basicamente as mesmas coisas. Fazer um Bolsa Família mais alto. O que nós fizemos foi, a partir de 23, depois da PEC da transição, ir acomodando o gasto no tempo. O gasto não foi crescendo nessa média. O gasto ele cresceu a 2,5% ao ano. E a economia cresceu 3,2% em 23, 3,4% em 24, 2,3% em 25, inclusive mais do que se projetava. A surpresa foi positiva para o país. Eu tive agora no G7, antes estive no G20, o déficit primário dos países, não só de países ricos, que a comparação você vai poder dizer, mas não é correta fazer uma comparação, mas dos países do sul global, todos maiores que do Brasil. O déficit primário dos países, todos maiores. E a taxa de juros todas menores. Então você tem questões como poupança pública, poupança privada, você tem questão de diferencial de câmbio, tem uma questão histórica da taxa de juros que vai gerando uma espécie de acordos e consensos de uma taxa de juros maior que nós temos que endereçar. Veja, é um problema. O que tem correlação com o fiscal, que eu digo que tem correlação com o fiscal, mas não da forma como é colocada. O fiscal é a explicação para a taxa de juros, porque não é verdade. A gente engana quem nos assiste
passando uma impressão de que é uma discussão simples. O fiscal melhorou com o tempo, o que justificaria uma taxa de juros menor. O que não é sinônimo de que deveríamos ter necessariamente uma taxa de juros muito mais baixa. Mas o fiscal melhorou e as razões da taxa de juros no Brasil são variadas e a gente deve seguir atacando. Eu passo agora a palavra para Daniel Hittner. Ministro, reitero o agradecimento da Thaís pela sua entrevista, pela vinda aqui ao estúdio em Brasília. Eu que agradeço, Daniel. E também para pegar o mesmo gancho de fiscal e taxa de juros. O ano começou faz só 5 meses, parece que tem muito tempo, mas no início do ano, todo o mercado previa taxa de juros Selic a 12% ou até menos. Agora a gente olha o Boletim Focus, o consenso de mercado é 13,25%. Claro, a gente tem um choque de oferta muito grande por causa da guerra no Oriente Médio. Mas no meio desse cenário, o governo também está injetando um choque de demanda, uma política fiscal mais expansionista, ao colocar ali 150, 200 bilhões, os cálculos variam, com medidas fiscais ou parafiscais. Medidas de crédito, essa semana foi a nova linha para motoristas de aplicativos, por exemplo. O que o senhor espera do Banco Central nesse cenário? Como o Banco Central vai ser ajudado pela equipe econômica para fazer o seu trabalho? Veja, o que o Daniel coloca, aqui inclusive dialogando com o que a Thaís disse, se a gente tem visto um aumento de taxa de inflação e, portanto, uma pressão na política monetária para lidar com a inflação, essa explicação vem da guerra, vem da geopolítica e não vem da situação fiscal do país. A razão primeira para que haja uma pressão, e eu não estou dizendo isso só pelo Brasil, que eu tive em Paris essa semana no G7, e todos os bancos centrais estão pressionados. Veja, e a explicação aqui é uma contraprova ao que eu ouço de maneira fácil de que é o fiscal que está causando pressão inflacionária. Não é. Não é. Agora, nesse momento, a pressão inflacionária ela vem do desarranjo das cadeias globais causada pela guerra, que é uma guerra que não tem nada a ver com a nossa administração aqui do Brasil. É claro que o fiscal precisa ajudar o Banco Central. Por isso que a gente tem feito uma série de medidas nesses últimos tempos para ir equilibrando as contas públicas. De novo, sem narrativa fácil, fazendo enfrentamento diário das demandas políticas do país para a gente melhorar a situação. Também não é verdade que nós estamos injetando dinheiro para aumentar a demanda na economia de maneira geral. É fato, sim, que nós criamos linhas de crédito específicas para alguns setores que estavam sendo mais impactados. Então, o setor de caminhões e ônibus, por exemplo, é um setor que estava prestes a fazer grandes layoffs, demitir, desmobilizar, e o que a gente perderia a capacidade produtiva no país. Então, foi feita uma linha específica de crédito para ônibus e caminhão, o que ajudou esse setor específico a voltar a produzir, a voltar a gerar bem de capital para o país. A linha dos motoristas, agora de aplicativo, para os taxistas, a gente tem que considerar, do meu ponto de vista, nessa mesma linha. É uma ajuda específica para um setor para que a gente tenha ganho de capital, uma espécie de instrumento de trabalho para esses trabalhadores. Não me parece que uma linha para o setor de motoristas, uma linha para caminhões e ônibus, vá causar um desarranjo do ponto de vista macroeconômico. O desarranjo, insisto, tem vindo do ponto de vista geopolítico da guerra, que tem causado aumento de preço do setor agroindustrial, do setor químico, do próprio setor de combustível, que é o mais diretamente afetado. Portanto, que aqui o trabalho da equipe econômica, do Ministério da Fazenda, é seguir o seu compromisso fiscal. Por isso que amanhã a gente tem, inclusive, um relatório bimestral a ser divulgado, que nós vamos manter os nossos compromissos com os acertos de contas que precisam ser feitos. Só para pegar. A gente deve caminhar amanhã com um aumento no bloqueio. Esse ano já foi feito um bloqueio de 1,6 bi no primeiro bimestral. A gente vai caminhar para um aumento de bloqueio, portanto, o governo cortando na própria carne, um aumento de bloqueio para compatibilizar com as nossas metas fiscais. A gente não espera um contingenciamento, dado que as receitas têm vindo em linha com o esperado na lei orçamentária, mas um bloqueio em razão de aumento de gasto obrigatório. A gente espera isso para amanhã. Ministro, eu passo a palavra agora para Fernando Nakagawa, nosso analista de economia que participa conosco também. Naka, bem-vindo. Obrigado, Thaís. Ministro, o fato, independentemente do diagnóstico sobre as causas do patamar de juro que temos hoje no Brasil, o fato é que hoje, neste momento, o Tesouro Nacional tem emitido papéis relacionados, atrelados à inflação, que pagam um juro anual de mais de 7%. Esse patamar é considerado insustentável do ponto de vista da gestão da dívida pública. O que fazer para que o Brasil e o Tesouro Nacional, que está debaixo do Ministério do senhor,
possam ter juros menores efetivamente. O senhor entende que este approach do Ministério da Fazenda, inclusive as decisões e o relatório, a atualização do relatório amanhã, são suficientes para isso? Se não, o que o Ministério poderia fazer para que o Brasil voltasse a ter juros mais civilizados? Eu estou de acordo que os nossos juros não são juros civilizados. É algo que me incomoda muito ver a nossa dívida sendo rolada num juros nesse patamar. Agora, veja, de novo, o compromisso aqui é de trabalho duro, encarando de frente as questões que nos aparecem. Por isso que a gente vai aumentar o bloqueio amanhã no bimestral. Em ano eleitoral, em vez de tomar o dinheiro dos governadores, eu sentei com todos os governadores e pactuei com eles uma medida em que a gente divida a conta, cabendo no bolso da União, cabendo no bolso dos estados, para que a gente garanta abastecimento de diesel no país. Nós estamos discutindo agora com o setor do agronegócio no Congresso Nacional a renegociação de dívida para os agricultores. Me pareceu que o texto estava indo para um caminho muito ampliado que prejudicaria a estabilidade fiscal do país. Eu prontamente fiz um apelo ao senador Renan, à senadora Tereza, para que a gente rediscutisse o tema, claro, atendendo a demanda que vem do setor do agronegócio, mas não causando um problema para o país. A gente tem feito isso a todo momento. Não dá para a gente achar que vamos fazer uma bala de prata. Você me perguntou, está satisfatório? Eu acho que nós estamos no caminho correto, mas tem mais coisa a ser feita. Não é totalmente suficiente o que a gente tem feito, mas nós estamos no caminho correto e aprendendo com o que foi feito no passado. As revisões de benefício fiscal, elas são fundamentais para o país, Fernando, aqui acrescentando um outro elemento fundamental que já foi diagnóstico de governos anteriores, só que nada fizeram. Foi aprovada uma emenda constitucional e, de fato, a gente viu aumento de benefício fiscal, para quem, inclusive, não retorna para a economia trabalho eficiente. Nós estamos fazendo um corte de 10% esse ano em benefício fiscal. Em ano eleitoral, nós estamos fazendo um corte de 10%. Eu acho que precisa aumentar esse corte para os próximos anos. A gente precisa seguir revendo isso de modo que a gente tenha, voltar a ter grau de investimento no país, melhorar a nossa capacidade de adequar o orçamento, como a Thaís estava dizendo, com uma regra fiscal que seja sustentável no tempo, aumentando o crescimento do país e, portanto, junto à receita, controlando o crescimento de despesa, sem discurso fácil, mas fazendo o controle de despesa. E eu acho que no gradualismo, com sensibilidade política, sem gerar polarização que não leva a lugar nenhum, a gente deveria seguir o caminho inaugurado pelo ministro Fernando Haddad. Ministro, esse gradualismo que o senhor coloca e essa comparação que o senhor fez do déficit primário do Brasil, esses países não têm o grau, esses países do sul global, vamos dizer assim, as economias que são comparáveis ao Brasil, né? Não adianta a gente comparar o Brasil com países desenvolvidos, não tem o nível de dívida pública que o Brasil tem, não pagam a taxa de juros, o senhor mesmo reconheceu, e aí não é a Selic, eu estou falando do juro futuro, que está elevadíssimo, e também não tem o nível de déficit nominal, ou seja, que é aquele que acaba arcando com a conta dos juros, além das contas, na casa dos 8,5% até 9%, como o Brasil. Dessas políticas todas que foram anunciadas pelo governo, especialmente as econômicas, a maioria delas vai ser descontada da regra fiscal. Esse modelo de exceções do cálculo da meta é que acabou minando a credibilidade do arcabouço fiscal. A minha pergunta é sobre qual é o arcabouço, qual é a regra fiscal que vai valer a partir de 2027, que vai objetivamente controlar o crescimento da dívida e reduzir o déficit nominal do Brasil. Primeiro, só, Thaís, que eu tenho uma pequena discordância que, assim, alguns países comparáveis a nós têm dívidas, sim, próximas às do Brasil. Claro que se você comparar assim, com o Chile, vai ter uma dívida menor, mas se você comparar com a Índia, comparar com o México, a dívida não é tão diferente da dívida brasileira, dadas as peculiaridades desses países. Mas, de novo, o problema aqui existe. Nós pagamos uma taxa de juros no Brasil maior do que deveríamos pagar. Eu não tenho nenhuma dúvida enquanto a isso, tenho algumas discordâncias em relação a alguns argumentos, que não estou dizendo que é seu, mas eu vejo de alguns economistas querendo empurrar uma solução fácil. De novo, não é isso. O que eu acho que a gente deve ter é uma regra de crescimento da despesa no país que fique abaixo da regra de crescimento do país e da regra de arrecadação, de modo que a gente vá conseguindo gerar superávites primários. Não dava para fazer superávit primário desde o começo. Veja, o superávit que foi alegado em 2022 pelo governo anterior, ele foi um superávit fake. Aquele superávit lá, empurrando o Fundeb por mais 4 anos, tirando recurso de precatório,
Aquilo foi uma bomba que foi colocada para frente. Nós estamos limpando as questões orçamentárias, trazendo transparência, e é claro que envolve debates difíceis, mas nós vamos ter que avançar para fazer um controle do aumento da despesa. Veja que é diferente do discurso fácil de dizer vamos cortar, vamos cortar. Nós temos que controlar o aumento, porque mesmo a regra do teto de gasto permitia um aumento com a inflação. Se a gente permitir um aumento com inflação, mais um reajuste menor do que o país cresce, do que o país arrecada, a gente certamente vai caminhar por um processo de superávit primário. Um superávit primário que não é traumático para a sociedade brasileira e para a política brasileira. Se a gente quiser insistir em erros do passado e com bala de prata, a gente vai ter de novo o processo de 22 em que você tem fake news, negacionismo, o que não é bom para o país. A gente precisa construir em cima do que tem dado certo. Vou pedir licença aos meus colegas aqui, só para não perder o gancho do ministro. Ministro, eu queria saber, esse arcabouço fiscal, esse mesmo dado que o senhor trouxe do crescimento das despesas, estivemos juntos no Roda Viva há poucas semanas, e o senhor mesmo disse que era preciso endereçar a questão das despesas obrigatórias. Elas são as que mais crescem e um dos motivos é exatamente a política do salário mínimo com reajuste real. Então, eu retomo a pergunta que eu lhe fiz para entender qual é a mudança que vocês estão dispostos a promover no arcabouço fiscal para que ele seja sustentável e promova, não com resultados fakes, como o senhor disse, sem exceções aos montes, como é o caso do arcabouço fiscal, e promova um equilíbrio e uma redução da dívida. Veja, as exceções que foram feitas no arcabouço, em grande medida, foram feitas à revelia da Fazenda ou contra uma posição da Fazenda, mas entendendo a dinâmica do país. De novo, não quero ser o dono da verdade aqui. Você tem uma questão de defesa, no mundo que está gastando mais com defesa, o Brasil está precisando, houve um consenso, não foi só o governo. O próprio Congresso Nacional entendeu isso. Uma questão de você ter exceções para o Rio Grande do Sul, quando você tem uma calamidade, foi uma comoção nacional. Então, houve entendimentos políticos, tratados na política como deve ser, para que houvesse essas poucas exceções. Eu não acho que exceções ao arcabouço fiscal sejam positivas, ao contrário, aqui dando razão ao que você está dizendo. O que eu acho é que o país precisa de produtividade, ganho de produtividade. E para isso a gente precisa abrir espaço para poupança privada, para investimento público, investimento privado, e a gente precisa sim controlar o crescimento do gasto obrigatório no país. Seja tratando das políticas sociais para que elas sejam mais eficientes, seja revendo algumas indexações que são feitas, é preciso controlar o crescimento do gasto obrigatório, abrindo espaço para mais investimento, para mais poupança e ganho de produtividade na economia brasileira. Pedro Venceslau agora faz a pergunta para o senhor. Ministro, boa noite. Vou falar sobre taxa das blusinhas. O presidente Lula originalmente era contra e aparentemente agora voltou à posição original. Mas quando ele introduziu essa medida, havia aparentemente um consenso no Congresso Nacional e entre os governadores. Quando a medida foi implementada, o presidente Lula passou a ser criticado, mas os governadores e o Congresso ficaram em silêncio, os governadores, inclusive, cobrando o ICMS. Foi esse silêncio generalizado e a concentração de críticas no presidente que levou a essa mudança e a retirada da taxa das blusinhas? Importante tratar desse tema, Pedro, porque, veja, o que a gente olhou, o que a gente recebeu de situação da taxa das blusinhas, que eu me permito fazer uma explicação bem pontual. Até 2015, 2016, o que se existia como remessa dentro de um valor mínimo que não se cobrava tributo era remessas de pessoas físicas para as pessoas físicas. Então, imagina que eu tenho um parente em outro país, eu mandava lá um presente de fim de ano numa caixinha e não tinha por que tributar aquilo. É como um crime de menor potencial ofensivo, isso era uma regra global que se permitia a pessoas físicas trocarem pequenas encomendas, pequenos presentes, sem tributação. A partir de 2016, 2017, em especial na pandemia, quando a gente teve um grande fechamento de mercado, grandes empresas entraram usando esse espaço do de minimis para fazer essas grandes transações. Então, virou um grande mercado. E muito do que a gente viu durante a pandemia foi que, em vez de ter a própria empresa como empresa, pessoa jurídica, mandando uma encomenda a pedido de uma pessoa física, a gente viu uma série de burlas. Eram pessoas físicas não reais que mandavam encomendas para pessoas físicas no Brasil, movimentando uma economia que o próprio Estado brasileiro não tinha os números. Então, qual foi a primeira medida? Nós vamos regularizar esse setor. As empresas todas vieram, se homologaram na Receita Federal, as grandes empresas desse e-commerce
de pequeno valor. E eles se comprometeram a informar para o país tudo que entra no Brasil e rotular as caixas de quais são as empresas, qual o valor. Passaram a respeitar a regra do Inmetro, regra da Anvisa, que pode prejudicar a criança, pode mandar medicamento ou não pode. Então, isso foi o grande ganho do remessa conforme que foi instituído ali em 2023 para 2024. Havia um entendimento dos estados, do Congresso, de que era preciso, por isonomia, instituir um ICMS importação dessas mercadorias em relação a essas mercadorias que vinham de fora para ter uma isonomia com o que se era produzido e vendido no Brasil. O imposto de importação, até $50, ele tem um caráter regulatório. E a gente instituiu o imposto de importação no Brasil por iniciativa do Congresso. O presidente Lula nunca deixou de dizer que se incomodava com aquela medida, trazendo inclusive uma analogia, dizendo, pô, mas a classe média que viaja tem $1.000 de isenção para trazer. Por que a pessoa mais simples que compra no online tem que pagar essa taxa? O que a gente acompanhou nos últimos tempos? Houve uma diminuição, um controle em primeiro lugar, e uma diminuição dessas remessas que vieram ao país, que passaram a vir para o país dentro de agora de um mecanismo controlado e informado. A medida é regulatória, portanto ela foi zerada nesse momento, havendo permissão para que o Ministério da Fazenda acompanhe a evolução. Caso haja algum desarranjo, um avanço disso, é preciso avaliar e trazer isso a debate público e, eventualmente, trazer de volta essa taxa à baila. Daniel Hittner. Ministro, ontem surgiu a informação de que a pré-campanha de Flávio Bolsonaro estuda uma proposta de suspender por um ano, caso, obviamente, ganhe as eleições presidenciais de outubro, a implantação da reforma tributária. Queria ter uma ideia de qual a sua percepção sobre isso, mas também encaixar nessa pergunta a perninha que está faltando sobre a reforma tributária, que é o imposto seletivo, sobre mineração e petróleo, bebidas alcoólicas, fumo e tabaco. O governo manda um projeto de lei sobre imposto seletivo ainda antes das eleições, ou a gente já pode dar por contado que isso fica para depois das eleições? Veja, a reforma tributária é um ganho enorme que o país teve. Nós não podemos perder de vista isso agora, por conta do debate eleitoral, e perder de vista o que nós construímos para o país. A reforma tributária ela vai dar um ganho de crescimento para o país, por si só, de eventualmente 15 pontos percentuais de ganho de PIB nos próximos 10, 15 anos. É muita coisa. Nós não podemos negar, e quem é contra a reforma tributária não pode negar, que o sistema tributário hoje é caótico no Brasil. Nós temos 27 legislações de ICMS, milhares de legislações de ISS, que são tributos municipais, e que quem quer fazer negócio no Brasil, de maneira nacional, em vários municípios, tem problema com a tributação brasileira. As áreas administrativas, as áreas tributárias das empresas, elas muitas vezes são maiores até do que as áreas finalísticas de negócio. Isso é muito ruim para o país. Parte do ganho de produtividade que eu tratei há pouco, que nós precisamos buscar no país, ele já foi dado pela reforma tributária. Então, não dá para a oposição vir agora e dizer que a reforma tributária, trazer fake news de filho que mora com os pais, como isso já foi ventilado. Nós temos que tratar a reforma tributária como um pacto de Estado. Foi recentemente, foi dada a posse pelo Congresso Nacional ao Comitê Gestor da Reforma Tributária, com eleição em todo o país, de estados, dos municípios, vários estados com governadores de oposição indicaram os membros para fazer parte do Comitê Gestor, seja municípios com membros da oposição. Então, há um consenso nacional de que a reforma tributária está em curso e de que ela precisa ser implementada em prol da economia do país. Quem defende postergar a tributária, quem defende dizer que a tributária foi a coisa errada, está jogando contra a economia do país. Então, portanto, eu acho que nós temos que dar curso à tributária, encarar os problemas de frente. Tem problema operacional, tem dificuldade operacional, nós vamos enfrentar. É por isso que esse ano nós já estamos coletando obrigação acessória, declaração das empresas, sem penalidade. As empresas já estão declarando o que elas estão recebendo, o que elas estão fazendo de transação de bens e serviços e já indicando para a gente ter uma prévia da CBS. O imposto seletivo, o projeto está pronto, manda antes das eleições? Eu acho que nós temos que dar curso a tudo isso. O imposto seletivo a gente já discutiu no âmbito do Ministério da Fazenda, estamos fazendo conversas com outros ministérios, porque, como você disse, nós temos que falar com o Ministério do Desenvolvimento para tratar da indústria automotiva. Temos que falar com o Ministério da Saúde para ver o que afeta a saúde pública, com o Ministério do Meio Ambiente para ver o que afeta o meio ambiente
e calibrar essas alíquotas. Nós precisamos tratar disso até o fim do ano com o Congresso Nacional, porque o ano que vem o IPI acaba. E a gente precisa ter um imposto seletivo que vigore a partir do ano que vem. Nós temos trabalhado para isso e eu já tenho feito várias conversas, tanto com o presidente Hugo quanto com o presidente Davi, para garantir que a gente dê conta de aprovar até o fim do ano essa regra do imposto seletivo. O senhor não consegue garantir que manda antes das eleições? Não, porque nós estamos, de fato, dialogando com esses ministérios e com o Congresso Nacional para achar o melhor caminho. Veja, eu também trabalho com o Congresso Nacional nesse ponto, porque eu não posso criar um problema para o Congresso e jogar contra a própria tributária. Eventualmente, eu crio um embaraço, não consigo votar o projeto até o fim do ano. Então, o ideal é, com o diálogo, e a gente tem tratado dos temas, aprovar até o fim do ano, para que o ano que vem, com o fim do IPI, a gente substitua pelo imposto seletivo, mantendo o nosso compromisso na tributária de neutralidade fiscal com o país. Eleitoral também mandar imposto para o Congresso não é bom, né, ministro? Agora, Fernando Nakagawa vai fazer uma pergunta. Obrigado, Thaís. Ministro, o episódio da indicação de Jorge Messias ao Supremo e a derrota do governo, de alguma maneira, influencia, atrasa a tão esperada indicação de 2 diretores do Banco Central? Há uma expectativa muito grande por esses nomes e o Copom tem operado com menos jogadores ali, tem cadeira vazia naquela mesa. E eu queria ouvir rapidamente o senhor sobre o que o senhor disse sobre o gradualismo, porque isso me fez lembrar Sérgio Massa, ministro de Economia da Argentina, que defendeu e executou um ajuste fiscal no gradualismo. Ele usava exatamente este termo, só que me pareceu que ou a economia ou o mundo político não tiveram o mesmo timing e houve uma ruptura tanto econômica como política na Argentina. Será que a gente corre esse risco também com o gradualismo nesse approach, ministro? Obrigada, viu, Naka? Eu lembrei do Macri também, viu, ministro? Acabei não falando, o Fernando Nakagawa cumpriu aqui o papel. Mas, por favor, ministro. Mas veja, aqui, só para tratar desse tema primeiro, para não gerar dúvida, o Brasil é muito diferente da Argentina, mas muito diferente da Argentina, em vários aspectos. E eu tenho reparado disso, a percepção do mundo, dos países com que eu tenho dialogado nos fóruns internacionais. O prestígio do Brasil é muito maior, a economia do Brasil vai muito melhor que a economia argentina e não tem base de comparação. Aqui o gradualismo aqui é um gradualismo na linha do que a gente tem feito no Brasil, o ministro Fernando Haddad, agora com a minha pessoa à frente do Ministério da Fazenda, com os compromissos de seguir aprimorando o ganho fiscal, o ganho das contas públicas, projetando superávit para os próximos anos, muito diferente do que a gente tem visto na Argentina. Vale a vocês verem o que aprovou de reforma trabalhista e o que nós estamos discutindo no Congresso brasileiro. As coisas são bem diferentes dos dois países, a situação econômica é bem diferente. Retomando aqui o ponto do Naka, você pode me relembrar, Naka, a tua pergunta anterior à Argentina? As indicações no Banco Central. Veja, eu não discuti esse tema com o presidente Lula, já tenho dito isso, tenho discutido uma série de outros temas com o presidente, seja os Estados Unidos, seja os programas que a gente tem tratado, a situação da economia. De fato, a gente teve uma espera, um compasso de espera para que a indicação do ministro Jorge Messias fosse avaliada pelo Congresso Nacional. Eu não gostaria que houvesse maiores atrasos para que a gente encaminhasse os nomes fossem sabatinados e a gente recompusesse o Copom para que o Copom voltasse a funcionar de maneira plena. Então, do meu lado, as conversas, inclusive, com o Congresso, eu estou sempre à disposição para avançar nesse tema e não acho que deva haver prejuízo, até porque os temas econômicos devem ter, de alguma maneira, essa separação, essa blindagem para que a gente siga no bom caminho na economia brasileira. Então, está parado na Casa Civil, ministro? Não, veja, aqui eu acho que é uma definição do presidente dos nomes a serem enviados, seja em conversas com o presidente Gabriel Galípolo, e eu mesmo estou à disposição para voltar a falar com o presidente. O ministro Haddad falou muito com o presidente Lula antes de sair sobre o tema, e eu tenho me dedicado aqui a uma série de outras coisas, mas devo voltar a falar com o presidente em breve. Tem uma percepção de que é uma situação quase inédita, viu, ministro? De tanto tempo assim, 2 diretorias do Banco Central tão importantes com cadeira vazia. A Lucinda Pinto agora chega, ministro, para participar da entrevista e faz a próxima pergunta. Boa noite, ministro. Boa noite a todos. Eu queria voltar ao assunto taxa de juros. O senhor disse que também concorda que o juro está muito alto, está acima do que é razoável. Só que quando a gente olha para o juro de longo prazo, que no fim das contas é o que de fato pesa sobre a vida das empresas e, eventualmente, das famílias,
muito do argumento para esse nível de taxa tão elevada, como o Nakagawa acabou de mencionar, juro real de 7% ao ano, é atribuída à falta de confiança nessa trajetória da dívida pelo mercado, que é justamente quem financia o governo. O que falta, ministro, para o governo, enfim, conseguir conquistar essa confiança? Por que o mercado não confia nesse gradualismo que o senhor trouxe? Veja, eu acho uma boa pergunta que você traz. O que eu sempre falo com o mercado é que nós temos esse compromisso, que nós temos atingido as metas que nós nos fixamos, temos explicado de maneira muito transparente o que está sendo feito com o orçamento. Amanhã tem mais um bimestral, como eu antecipei aqui, com aumento de bloqueio, mais corte na carne do próprio governo, compromissos para os próximos mandatos de diminuir as despesas obrigatórias e compondo. E aqui a gente precisa fazer com que as coisas aconteçam. O que me incomoda no debate brasileiro é a explicação fácil, é a narrativa fácil, sem entrega. E quando você tem entrega, se começa a achar subterfúgio para explicações fáceis. A situação dos juros no Brasil, ela é difícil e é incômoda, me incomoda. A dívida brasileira me incomoda. A gente deve trabalhar para melhorar essa situação. E esse é o compromisso que eu tenho dado. Seja com o mercado, seja com a nossa opinião pública, e é preciso mostrar com entregas esse compromisso. E é o que eu acho que a gente tem feito desde 2024. Primeiro ano em que valeu o arcabouço fiscal no país, a gente cumpriu a meta. Era todo mundo com quem eu conversava era cético. Dizia, é impossível cumprir uma meta de zero com esse gap. Em 2023, o déficit primário foi de 232 bilhões. Em 2024, a gente teve um déficit de 15 bi. Dentro da banda. Então, assim, de fato não foi zero nominal, mas foi de 15 bi, saindo de um déficit de 232 bi. E o próprio mercado reconheceu isso. De fato, vocês deram um grande passo. Em 2025, outro passo. Esse ano, mais um passo. O ano que vem, a gente projeta superávit de 0,5%. Foi encaminhada a LDO, vai ser encaminhado o PILOA e vocês vão poder me cobrar depois. É um PILOA que não tem coisas escondidas, subterfúgio, Fundeb de 70 bi que eu vou empurrar para o próximo governo, tirar a tributação. Não tem isso. Nós vamos fazer um debate franco e transparente, trazendo ganhos para o orçamento brasileiro. Desculpa, ministro, mas uma crítica que se faz é que esses resultados eles se baseiam em aumento de arrecadação muito alta, que de alguma forma até sufoca o setor produtivo. O que o senhor acha dessa avaliação? Esse é um viés que se coloca, que é, nesse caso, a pessoa não é a favor da responsabilidade fiscal, ela é a favor da diminuição do Estado e de corte de gasto. O que eu estou dizendo o que eu defendo é controle de crescimento do gasto público com equilíbrio fiscal. Portanto, a arrecadação tem que acompanhar. O que a gente viu nos últimos anos no Brasil foram alguns casos escabrosos no que tange a arrecadação. A tese do século, por exemplo, ela está tirando da economia brasileira uma arrecadação próxima de R$1 trilhão. Se você tudo somado nesse tempo, o que se deixou de arrecadar por conta de uma decisão judicial. Outros casos, que eu não preciso ficar me repetindo, sempre trago isso. Desoneração da folha de pagamento, que foi instituída inclusive nos governos do Partido dos Trabalhadores. Durante o tempo, ela foi esgarçada, foram incluídos setores que não faziam jus, os estudos todos mostram que ela não tinha eficiência e a gente reviu esse modelo. Então, aqui nós temos que construir essas saídas para que a gente tenha equilíbrio fiscal. Veja, aqui tem uma diferença importante do que nós estamos discutindo. Eu acho que diferença de projeto é o projeto que eu represento, que o presidente Lula representa, o Estado tem o seu papel. O Estado tem o seu papel e tem que ser eficiente, ele não pode ser inchado, ele não pode criar burocracia para as pessoas sem justificativa. Por isso que eu defendo o fim da declaração do imposto de renda como obrigação acessória. O Estado tem que poder ter mitigação de guerra ajudando as pessoas, tem que ter SUS, tem que ter escola em tempo integral. Eu defendo isso. Agora, não necessariamente um Estado que cresça com despesa obrigatória desmesuradamente. O outro projeto é contra o Estado. O outro projeto diz assim, o Estado só atrapalha, tributo só atrapalha, deixa as pessoas fazerem o que tem que fazer, porque elas vão se dar bem. E com o nível de desigualdade e desnível de oportunidade que tem no Brasil, eu não concordo com isso. Então, tem essa diferença entre equilíbrio fiscal, que é o que eu defendo, e corte de gasto, diminuição do Estado a todo custo, que foi o que foi defendido no governo anterior. E veja, que foi defendido e não foi executado. O que eu estou dizendo é que nós estamos defendendo e estamos entregando. É tudo o que eu queria? Não, eu gostaria de ter feito mais.
Mas a gente entregou dentro de uma lógica coerente e democrática. Ministro, eu quero falar sobre a independência financeira e administrativa do Banco Central. Ontem houve um apelo dramático do presidente do BC, Gabriel Galípolo, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, pedindo, pelo amor de Deus, para que a PEC seja aprovada, mostrando claramente, levando dados da situação de precariedade da administração do Banco Central. Primeiro, o senhor concorda com essa urgência de um fortalecimento na gestão administrativa do BC? Segundo, por que o governo é quem mais atua contra a aprovação dessa medida? Já, Thaís, aqui também é importante esclarecer. Vários órgãos públicos foram depenados e foram sucateados durante os governos Temer e Bolsonaro. Eu vou falar de Banco Central daqui a pouco, mas posso falar da CVM, posso falar de outras agências reguladoras que vivem uma situação muito parecida com a do Banco Central. Então, a gente foi recompondo o orçamento nesses últimos tempos, apesar das críticas que se faz, de que o governo gasta muito, a gente recompôs o orçamento da CVM, recompôs o orçamento do Banco Central. Aí você vai dizer, mas resolveu o problema? Claro que não. Os órgãos seguem tendo deficiências. Não houve contratação de servidores, não houve reajuste de salário de servidores nos governos anteriores e houve perda de quadros. É o caso do Banco Central. Houve perda de quadro no Banco Central. A Receita Federal ficou sem concurso público e hoje a média de idade da Receita é mais de 55 anos. É disso que nós estamos falando. Então, a situação do Banco Central é uma situação muito parecida com o que a gente vê em vários outros órgãos do Estado e que nos impõe, como deve ser, tratar desses problemas. Eu vejo saída, sim, para que a gente dê mais autonomia financeira operacional para o Banco Central, mas vejo alguns problemas no último texto que foi apresentado na CCJ, mas tenho tratado desse tema. É possível, sim, que a gente discuta caminhos para fortalecer o Banco Central e evite o que aconteceu, por exemplo, na gestão anterior do Banco Central, com casos como a gente tem repercutido, vocês estavam tratando aqui antes da entrevista, que é o caso do Banco Master. Então, esse é um problema. A Receita Federal identificou o problema nos fundos, que é um problema de fiscalização da CVM, no caso da Carbono Oculto, envolvendo um dos fundos aí que foi também amplamente noticiado e vocês estavam tratando disso também. Esse trabalho, de novo, aqui é o papel do Estado. A gente estava dizendo antes, por que vocês não cortam tudo? Por que então a gente viu a situação do Banco Central chegar no ponto a que chegou? Mas qual é então o ponto que precisa ser aprovado para acelerar a solução para o Banco Central que está fazendo um apelo dramático? Veja, eu acho que a questão de servidor, a questão de tecnologia, ela está bem endereçada. São outras questões em relação ao relacionamento do Banco Central com o Tesouro, eventualmente outro impacto em outras carreiras do Executivo. Então, tem caminho e acho que no principal para o Banco Central, no que o Banco Central precisa, nós temos condição de chegar a um bom termo nisso. Mas, de novo, não é só um problema do Banco Central e é um problema de concepção de Estado. A oposição defende um Banco Central fraco, defende uma CVM fraca, defende agências reguladoras fracas. O que nós estamos tentando fazer é recompor e reconstruir a autoridade do Estado em várias dessas frentes. Daniel Rittner. Ministro, eu queria falar com o senhor sobre a situação no campo, que é absolutamente dramática. A gente tem uma safra de 350 milhões de toneladas de grãos. Parece que as coisas estão bem, mas isso é uma leitura extremamente superficial. A inadimplência está recorde, a gente tem um aumento explosivo das recuperações judiciais no agro e existe um projeto tramitando no Senado, muito apoiado por uma bancada relevante de senadores com renegociação das dívidas agrícolas. O senhor falou em apresentar uma alternativa amanhã. Vai ser apresentada uma alternativa, um projeto, um substitutivo, alguma alternativa? Segundo ponto, o senhor falou sobre um novo fundo. Esse fundo teria recursos orçamentários do Orçamento Geral da União. E terceiro ponto, se essa alternativa, que eventualmente for encaminhada pelo Ministério da Fazenda, não colar, não for comprada pelos senadores, a Fazenda recomendaria o veto do projeto tal como ele está hoje? Essa é uma boa pergunta e eu tenho debatido muito esse tema da situação do agro, do campo no país e é importante dividir com quem nos assiste e com vocês. Primeiro, de fato, aumentou a inadimplência. Vamos tomar o caso do Banco do Brasil. O Banco do Brasil talvez seja o banco que mais ajude o agronegócio. É o banco que está lá à disposição, é o banco principal operador do Plano Safra, quem mais concede crédito para o campo no Brasil. A inadimplência do agronegócio, historicamente, era em torno de 2%. Está batendo 6%. Então, aumentou bastante. É um problema. Agora, veja,
94% das operações do agro estão em dia. Estão em dia. O que a gente viu foram safras que foram crescendo durante o tempo. Então, é importante a gente não pegar a nossa principal potência econômica, que é o agronegócio, e fazer terra arrasada, porque não é o caso. Agora, com isso, eu não estou dizendo que nós não temos que tratar esse âmbito de agricultores, que é um espaço mais restrito, que de fato tem problema. Então, a primeira coisa que eu trouxe aos senadores, quando discuti com eles essa semana, é: nós não podemos deixar um texto ser aprovado no Congresso que pegue toda e qualquer dívida agrícola, inclusive dívida adimplente, dívida de quem não precisa de renegociação. Porque nós vamos onerar o sistema financeiro. Aqui eu não estou falando em nome da Fazenda, porque eu estou falando de, em especial, nessa primeira preocupação que eu levantei, são contratos dos agricultores com os bancos privados do país. Então, inclusive tirando o Banco do Brasil e Caixa. Se o agricultor tem um contrato com o banco privado e esse contrato vai ser incluído numa renegociação, sem que os bancos tenham acordo, tenham sido ouvidos, nós podemos criar um problema de restrição de crédito. Você vier num grande projeto e disser assim, todo e qualquer taxa de juros para o agronegócio tem que ser limitada a 10%, 12%, como se chegou a conversar, o que vai acontecer é um tiro no pé do agronegócio, porque nós vamos ter restrição de crédito. Os bancos vão dizer, não, eu não consigo dar crédito nesse patamar, eu não vou dar crédito. Então, nós vamos poder gerar um problema, inclusive nos adimplentes, que é muito grande. Qual foi o meu pedido? Nós precisamos restringir. Não podemos dar a ideia, como algumas interpretações do texto que estava sendo discutido, de que era toda e qualquer dívida agrícola, para todo e qualquer agricultor de porte, de situação de inadimplência ou adimplência, porque a gente tem que focar em quem está inadimplente. E essa situação, tomando a carteira do Banco do Brasil, é 6% do agronegócio brasileiro. Um pouco mais, um pouco menos, não estou fazendo isso como uma regra dura. E aí é preciso tratar desse tema. Como nós vamos renegociar? É preciso estender prazo? Eu topo fazer uma renegociação pactuada com o Congresso Nacional, em que você estenda prazo, altere o manual de crédito agrícola para que a gente faça caber no bolso desse agricultor que passou por um período que vem inclusive lá do passado, da pandemia e de compra de insumo, de compra de equipamento. Então dá para mexer em carência, dá para mexer em prazo, só que nós não podemos esticar demais o âmbito do projeto, prejudicando o próprio agro. Esse foi o meu apelo. Você recomendaria o veto? Não, do jeito que está, eu estou recomendando que a gente reconstrua o projeto, atendendo o que foi consenso na conversa com os senadores e os deputados que estavam presentes na minha sala. Nós pudemos falar longamente sobre isso. Qual era a situação? Eu disse para eles, mas vocês estão querendo pegar todo mundo, toda e qualquer situação? Disseram que não, que estão querendo focar no inadimplente. E aí a gente vai construir uma saída junto com o agro para que a gente dê um passo melhor, ou não só um passo que a gente queira fazer uma coisa mais ampla, talvez fosse mais simbólica, mais forte politicamente, mas que não gerasse os efeitos esperados por ele, inclusive. A discussão do fundo garantidor, só para concluir aqui a resposta para o Daniel, a discussão do fundo garantidor é assim, há um incômodo do agro, há um pleito do agro, porque assim, tem alguns casos, em especial dos arrendatários, que eles não têm o que dar em garantia para tomar crédito. Então, veja, isso não é um problema da Fazenda, eu estou ajudando numa solução de uma situação de fato. Então, o agricultor, ele não tem a propriedade da terra, ele arrenda a terra, ele tem que pagar o arrendador sacas e alguns produtos, ou mesmo recurso, e isso já tira a possibilidade dele pagar o empréstimo. E quando ele vai se endividando, ele não tem garantia, então muitas vezes ele não consegue acessar crédito. Por isso que a gente está discutindo um fundo garantidor do setor. E aí o que eu disse para eles não pode ser uma coisa do governo. O governo vai criar um novo fundo público para isso. Porque isso não é moderno, isso não é satisfatório para a demanda que tem. Se a gente pegar o exemplo bem sucedido do que é o Fundo Garantidor de Crédito, eu disse que toparia discutir, inclusive não é para imediatamente, porque a situação fiscal no país é complexa, mas que a gente estruture um fundo garantidor que ajude o agro nessas situações de inadimplência e de acesso ao crédito. Ministro, a gente vai ter a participação, nós estamos chegando no finalzinho já da entrevista, eu sei que o senhor tem horário para sair, mas queremos dar oportunidade para a nossa repórter, que é setorista no Ministério da Fazenda, Elis Barreto, já está aqui conosco, ela vai lhe fazer uma pergunta, só lembrando ao senhor ministro e aos colegas que a gente tem pouquinho tempo, então para a gente ser mais ágil nas respostas, porque eu e Fernando Nakagawa ainda tem uma última perguntinha para o senhor. Elis, bem-vinda.
Boa noite, ministro. Boa noite a todos que nos acompanham. Ministro, eu quero voltar no tema da taxa das blusinhas. Você deu a explicação técnica do porquê o governo voltou atrás e reestabeleceu essa isenção. E, bom, vocês editaram uma medida provisória, ela foi enviada ao Congresso Nacional e vocês têm que convencer também o Congresso a voltar atrás com vocês. Bom, a gente viu o Senado rejeitar o nome de Jorge Messias e a relação entre Planalto e Congresso não é melhor nesse momento. E caso essa MP caduque, a taxa das blusinhas volta a ser restabelecida há pouco menos de um mês das eleições. Vocês não têm medo que a oposição utilize também essa medida provisória para atrapalhar a reeleição do presidente Lula? E como vocês estão trabalhando para que essa MP seja aprovada lá no Congresso? Veja, Liz, eu vou procurar ser direto aqui, como me pediu a Thaís. A minha relação com o Congresso Nacional para tratar os temas econômicos é muito boa. Eu tenho tratado de todos os temas com o presidente Hugo, com o presidente Davi, os líderes das duas casas, com bastante fluidez. Recebi oposição, governo, base, agro, essa semana, uma ótima conversa sobre os temas do agro. Eu não tenho dúvida de que o Congresso vai converter a medida provisória da taxa das blusinhas, tanto que a oposição colheu a assinatura, quase 360, quase 400 assinaturas, num projeto que tinha o mesmo sentido. Então, eu não tenho aqui dificuldade em tratar com o Congresso, a minha relação é boa e acho que o Congresso não vai ter dificuldade em converter em lei a medida provisória editada pelo presidente. Obrigada, ministro, pela agilidade. Só porque a gente quer aproveitar a sua presença aqui, que está sendo esclarecedora para muitas coisas. Fernando Nakagawa faz mais uma pergunta, ministro. Obrigado, Thaís. Ministro, eu queria falar sobre o Banco de Brasília e definitivamente eu começo essa pergunta reconhecendo que este não é um problema do senhor, não é um problema do governo federal, é um problema do GDF, de quem estava tocando o banco até então. O senhor já demonstrou sua posição a respeito de um eventual operação de salvamento do banco, já indicou o caminho dos fundos constitucionais como sendo ali uma possibilidade de garantia. Já os críticos dizem que o governo federal estaria dando assim um gelo no GDF, dando ali uma situação ali para dar uma resposta política ao GDF. Usando este ponto de vista, ministro, será que o gelo não está suficiente ou o governo federal vai deixar o Banco de Brasília sangrar? Ainda mais. Vou procurar ser breve contigo também, já concordando. Vocês estavam noticiando isso logo antes aqui de eu entrar. É uma situação grave o que aconteceu ali. Você tirou recurso do banco para comprar papel que não valia nada. Então, assim, uma decisão tomada pela administração do banco com o governador, as autoridades do GDF. Isso é um problema grave que está sendo apurado. Então, de novo, não houve, até a nova governadora assumir o cargo, não houve nenhum pedido, não houve nenhuma conversa, não houve nenhum pedido de reunião ao Ministério da Fazenda. Então, se houve gelo durante 2 anos, 3 anos, houve gelo do DF em relação à União. Eu liguei para a governadora do DF para falar do ICMS importação, para pedir que o DF aderisse. Quando ela aproveitou e falou que queria conversar sobre o BRB, eu disse, olha, eu não tenho nada sobre a minha mesa, não tenho nenhum pedido sobre a minha mesa, eu não tenho o que avaliar. Foi quando ela disse que então faria um pedido e faria um pedido de reunião. Acho que isso tem chegou um pedido do Ministério da Fazenda. O que eu sei dizer é que hoje o GDF não tem CAPAG, que é capacidade de pagamento para tomar um empréstimo com aval do Tesouro. Mas eu não estou fechado ao diálogo, muito ao contrário. Eu não estou dando resposta política, eu estou dando resposta técnica a uma questão que é grande, que nunca foi trazida ao Ministério da Fazenda, ao governo federal. Mas, de novo, estou conversando com o Banco Central, disposto a conversar com o GDF para achar o melhor caminho, privilegiando o interesse público, que é o que me preocupa aqui. Ministro, última pergunta. O senhor fica como ministro da Fazenda no caso de uma reeleição do presidente Lula? Olha, Thaís, essa pergunta não me cabe. Eu acho que, assim, primeiro tem que ver como vai ser a eleição e essa pergunta tem que ser feita ao presidente. Mas o senhor gostaria? Que o presidente Lula... Não, veja, eu sou aqui um integrante do governo, sempre fui colaborador do governo Lula II, trabalhei no governo Dilma I, trabalhei com o ministro Fernando Haddad, com o ex-prefeito Fernando Haddad em São Paulo. Vim com gosto trabalhar no Ministério da Fazenda como secretário executivo e acredito no que eu tenho dito a vocês, num compromisso de um país melhor, um compromisso sincero, que a gente construa um país melhor com toda a dificuldade política, mas sendo aberto à política, sendo sincero nas informações que são trazidas. Então, com base nesse projeto, nessas ideias, eu vou seguir à disposição do projeto progressista, do projeto democrático que estiver liderando o país.
Nós conversamos e recebemos aqui o ministro da Fazenda, Dario Durigan. Ministro, muito obrigada pela sua disposição, pelo seu tempo. Foi uma conversa longa, com boa participação dos colegas e o senhor aberto às respostas. Muito obrigada, até uma próxima. Uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite.